Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais um momento, mais um tempo de estarmos juntos e juntos poder olhar as Escrituras, olhar a palavra do Senhor, meditar nela e buscar do Senhor a sua presença, o seu querer, a sua vontade. Mais uma manhã a qual o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos no nosso terceiro dia, de campanha, nosso terceiro dia de desafio, para que juntos possamos aí buscar o querer do Senhor, para que juntos possamos fortalecer-nos uns aos outros na caminhada, no direcionar e entendendo a cada dia, buscando a cada dia firmar no nosso coração que o melhor caminho, a melhor forma de viver a vida é nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor sempre foram, será e continuará sendo, né? É e será e continuará sendo sempre a melhor opção, a melhor opção. Lembrando que sempre a nossa felicidade, o caminho da felicidade está sempre que nos lembrarmos de qualquer falha, de qualquer detalhe, retornar ao caminho do Senhor. Hoje o nosso capítulo, como o terceiro dia, é o capítulo 3 de Oséias, onde nós vamos falar de um Deus tão amoroso, de um Deus tão misericordioso, de um Deus, sim, poderoso, mas um Deus que tem um amor extraordinário. Um Deus que esse amor não se mede. Esse amor, como diz Paulo, nos constrange. Porque assim eu penso e creio que os irmãos também pensam, nós não somos dignos desse amor. Esse amor nos constrange. Quando paramos para pensar seriamente o quanto Deus nos abençoa, o quanto Deus tem estado com as nossas vidas nos abençoando e nos guardando, o quanto Deus tem ministrado aos nossos corações, nós vemos que esse amor nos constrange. Eu gostaria então nesse momento orar pela tua vida, orar por esse dia que se inicia. De repente você já está acordado faz tempo, seu jejum já iniciou. De repente você ainda está deitado assistindo da cama, vai levantar também para dar continuidade ao seu jejum. De repente começou no dia de ontem, né? Eu quero orar pela tua vida, Pai, no nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa intenção, aquilo que temos, ó Pai, o desejo que temos de te servir, de te adorar, o desejo que temos, meu Deus, de poder estar no centro da tua vontade. Sabemos que às vezes, ó Pai, nós vivemos, nós somos, a cada dia somos seduzidos, somos enganados, e por muitos momentos, ó Pai, nós conseguimos resistir. Mas tantos outros, ó Pai, muitas vezes nós caímos, falhamos e muitas vezes buscamos alguns baalins, a qual ofende o teu coração, a qual olhamos para o teu coração, Senhor, e vemos esse amor tão grande, esse amor tão magnífico que o Pai tem feito tanto por nós, tem nos abençoado tanto, tem sido realmente o diferencial nas nossas vidas, um divisor nas nossas vidas. Então, meu Deus, pedimos por mais esse dia, que o nosso desejo é consagrar as nossas vidas a Ti, que as nossas vidas, nosso desejo é realmente estar na Tua presença, vivendo o Teu querer, a Tua vontade. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. É o capítulo mais curto do livro de Oséias. Tem aí simplesmente seis versículos. Seis, é isso mesmo, cinco. Cinco versículos que parecem poucos, mas tem um conteúdo tão profundo, algo tão maravilhoso. E eu quero então compartilhar com os irmãos, trazendo a sua memória, trazendo a sua mente, te relembrando do Deus amoroso, de um Deus que tem um amor extraordinário. E esse amor extraordinário é por você, é pela minha vida. Vamos no texto que diz assim: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outros e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viveram muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. O texto mostra que Oséias, ainda casado com Gomer,
Mas ela vinha naquele processo que nós vimos no capítulo 2, vinha, voltava, ia lá, e até que o ponto que ela se entrega como escrava. Não há uma questão que nos mostre o porquê que ela se tornou escrava, qual foi o motivo, se foi uma dívida contraída ou se ela mesma se vendeu. A gente não sabe, só sabe, né? O texto não deixa isso claro, mas sabe que ela se tornou escrava. E dá aquela sensação aqui no texto que Oséias já havia largado mão. Olha, já tentei de tudo, já fui atrás, já conversei, já aconselhei, já fizemos aconselhamento, mas eu desisto. Eu sinceramente, eu desisto, não tem mais o que fazer, não posso mais fazer. Então, diz que a sensação que dá aqui que ele desistiu. Só que aí veio a palavra do Senhor novamente. Lembrando que Deus não queria que simplesmente Oséias transmitisse uma mensagem. O livro deixa isso muito claro. Deus não queria que Oséias transmitisse uma mensagem. Deus tinha o projeto de que Oséias fosse a mensagem. O desejo é isso. Então, eu creio que o mesmo Deus quer fazer conosco. Eu creio que esse Deus nos chama muita atenção para isso, de Deus querer fazer de nós a sua mensagem. Como eu citei no primeiro dia, Paulo vai dizer que nós somos cartas escritas, abertas, a qual as pessoas têm acesso para ler aquilo que somos, que fazemos e apresentar o Senhor por meio das nossas vidas. E foi isso que o Senhor tem. Então o Senhor vem a Oséias novamente, né? Ele diz, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher. Ele diz, apesar dela ser amada por outros e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Mais uma vez nós vemos aqui a comparação de Deus tratando essa situação, essa questão que está vivendo, com aquilo que ele vivia com Israel. O desejo de Deus de ser o esposo, o desejo de Deus de cuidar do seu povo, o desejo de Deus de estar se relacionando com esse povo, tendo intimidade com esse povo. Mas esse povo ia se prostituir, esse povo fugia de Deus, esse povo estava lá. E aqui mostra então Deus prometendo uma restauração. Deus dizendo que sim, viria o seu castigo, e como veio, tanto com Israel, tanto com Judá, um foi para a Babilônia, outro foi para a Síria, teve aí o período de silêncio, teve muitas coisas, mas nós percebemos que já depois do retorno do cativeiro, Deus começa a restaurar algumas coisas, porque o texto vai dizer que, né, os israelitas viverão, ainda eles tinham, mas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifícios, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Então, o povo de Israel ficaria totalmente sem proteção. Um povo que estava indo atrás da proteção dos ídolos, atrás da proteção de Baal, buscando a solução do seu problema, buscando a esperança em outros deuses, se agarrando a muitas coisas. Eu tenho um Deus, mas eu tenho um Deus, como eu disse ontem, mas tem também a minha fezinha, tem algumas coisas aqui que eu me garanto, né? Aquela ideia, parece que aquela ideia assim, de repente, Deus pode não ouvir. De repente, Deus pode estar despercebido e não ouvir. Então a gente tenta de todos os lados. E Deus está dizendo, olha, de tanto tentar de todos os lados, um dia vocês serão abandonados. E realmente aconteceu. Nós vamos ver em toda a história bíblica o que acontece, tanto com Judá, o que acontece com Israel. Judá, Deus traz ainda a renovação. Sobre Israel, não. Sobre Israel, como nós dissemos, Israel, ele realmente é eliminado. Claro que vai ter os povos que vão vir, mas se junta agora a Judá, e Judá se torna Israel novamente. Nunca deixaram de ser, né? Nunca deixaram de ser, mas agora assume o nome de Israel. Mas mesmo com tudo isso que o povo estava fazendo, mesmo com essa idolatria, com esse adultério que o povo fazia com outros deuses, Deus ainda promete misericórdia. Não por nós, mas pelo seu infinito amor. Não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas por amor que Deus mesmo tem. Então Deus promete essa restauração, Deus promete essa busca ao seu povo, e Deus representa isso através de Oséias. Tanto que no versículo, na segunda parte do versículo 1 diz, ame como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Então percebemos como Deus, nada está escuro aos olhos de Deus. Deus não percebe, a gente fala assim, Deus não está vendo. Não, Deus sabia que o seu povo estava indo atrás de outros deuses. E Deus sabia que o povo estava até fazendo bolo sagrado de uva passas para Baal. Qual que era a ideia desse bolo? Qual que era a figura desse bolo?
Muitas vezes Israel tinha os sacrifícios, né, de libação, o sacrifício de agradecimento, tinha vários sacrifícios, assim como também os demais deuses. E Baal especificamente tinha um sacrifício, que era esse sacrifício onde as pessoas ofereciam um bolo sagrado de uva passas, que não era por nada, era simplesmente por dizer: Baal, nós te amamos. Baal, eu quero ter comunhão contigo. Baal, você é importante, sabe? A ideia mesmo de relacionamento com outros deuses. E Deus entendia, Deus sabia disso. Não que entendia, mas Deus conhecia essa questão. E aí eu penso, irmãos, que é engano da nossa parte achar que nós podemos esconder alguma coisa de Deus. Achar que algumas coisas passam despercebido de Deus. É mentira. Às vezes nós queremos passar por inocentes, por bobinhos, mas nós sabemos que não somos. Nós sabemos, eu sei, você também sabe, que aquilo que nós fazemos no secreto pode não ser aberto para demais pessoas, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos pais, mas Deus tem ali cada detalhe de cada situação. Só que a grande maravilha é que Deus nos dá a oportunidade, Deus apresenta para nós a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas, dizendo: olha, eu amo você. Eu amo você e quero restaurar o meu relacionamento com você. Lembra que no capítulo 2 ele disse que colocaria ela para fora nu, expondo a sua vergonha, dizendo: olha, eu não tenho mais compromisso. Agora no capítulo 3 Deus demonstra a Israel que sim, eles vão passar por um período, como nós lemos no versículo 4, dizendo: pois os israelitas viverão muitos dias sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de referencial da parte de Deus. Israel não teria nada, Israel seria largado. Por isso nós temos aí os 400 anos de silêncio, que faz parte disso. Quando vem João Batista, em especial Jesus, que começa a retornar tudo isso, Deus começa a criar essa nova, a restaurar essa nova aliança com o seu povo. Mas nós vemos que acontece porque Deus vai tratar com o seu povo. É aquela velha questão e a velha situação que nós precisamos parar e pensar, a qual a própria palavra diz: Deus disciplina o filho a qual ama. E a ideia entre disciplina e castigo é totalmente diferente. Disciplina é a oportunidade que Deus nos dá de restaurar o relacionamento com Ele. A disciplina não é Deus que faz, a disciplina não somos nós. Muitas vezes Deus nos dá condições, Deus nos coloca em situações para que possamos ser disciplinados. Agora, se nós não entendemos, também não vai resolver. Porque eu preciso entender que de repente eu falhei. E era aí quando Deus mandou o povo para Israel, não adiantava o povo ir para o cativeiro, quando Deus mandou, né, o povo para o cativeiro, não adiantava o povo ir para o cativeiro e ficar murmurando, ficar reclamando. Ele precisava entender que ele estava no cativeiro, não era porque os assírios ou os babilônios ou todos os outros momentos que eles foram cativos que eram mais fortes. Não era. Por muitas vezes Deus venceu guerra para Israel com um número mínimo de homens, de exército muito maiores, de potências bélicas muito maior. Então o povo sabia que Deus era poderoso para tirar eles daquele instante ou a qualquer momento. Assim como nós, nos nossos dias, sabendo que Deus é poderoso para nos livrar das situações que vivemos, das questões que vivemos. Mas muitas vezes precisamos parar e pensar: será que não estou vivendo um momento de disciplina? E quando estamos vivendo um momento de disciplina, qual é a nossa reação? Aceitar, entender, mudar minha postura, buscar agora realmente viver para o Senhor, viver aquilo que Ele tem, assumir o meu erro e buscar uma transformação, buscar ajuda, buscar auxílio, porque não adianta Deus nos colocar em determinado lugar. Não adianta Deus me colocar em algum lugar e a gente achar: não, pera, tá bom, Deus me colocou aqui, se é assim que Ele quer, será, e ficarmos simplesmente esperando, não batalhar, não lutar por uma mudança. Então, a disciplina de Deus não é castigo. Deus não nos coloca no cantinho do castigo de joelho ali, só para que a gente possa sofrer. A disciplina de Deus não é sofrimento, a disciplina de Deus é transformação. Só que existem momentos que a nossa transformação vem através de um sofrimento, vem através de questões. Claro, não estou aqui de forma alguma defendendo que todo e qualquer problema é disciplina do Senhor. Existe disciplina, existe consequência de pecado, existe também as questões espirituais que nós vivemos. Mas eu preciso lidar, eu preciso buscar a cada dia e entender aquilo que Deus tem. Então, Oséias estava em todo esse processo, em toda essa questão, vivendo ali, vendo a sua mulher se prostituindo, aquilo era falado na rua, com certeza, como nós já dissemos, Oséias era conhecido da época. E aí ele sabe que agora a sua esposa é escrava. Alguns vão dizer que ela estava sendo levada para o mercado de escravos para ser vendida, porque ninguém mais o queria. Outros vão dizer, né, alguns estudiosos vão dizer que quem estava com Gomer era um amigo
de Oséias, um amigo dele. Então, fala, olha, minha esposa me dá, falou, não, eu paguei, paga aí o que eu paguei por ela, que você leva de volta. Ou então ele estava indo para um mercado de escravos e ali todo mundo começa a dar os seus lances e Oséias dá o maior lance e resgata a sua esposa. A sua esposa, que é uma prostituta, a sua esposa, que alguns acreditam que nem todos os 3 filhos eram filho dele. Mas ele obedece ao Senhor, Deus enche o seu coração de amor por Gomer e ele faz o que Deus manda. Então o texto vai dizer, versículo 2, por isso, porque Deus mandou, porque Deus havia transformado o coração dele, Deus estava trabalhando na vida dele. Deus diz, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 80 barris e meio de cevada. 180 gramas. Então percebemos que Oséias precisa tirar da sua economia, do seu dinheiro para comprar. Você lembra de alguém que já fez a mesma questão por você? De ter que tirar algo seu para pagar por você? Eu vi uma ilustração que é muito interessante, que diz que imagina um assassino, imagina um homem que violentou uma criança sexualmente, e aí no dia do julgamento, né, ele vai se apresentar diante do juiz, e de repente eu chego lá e falo, seu juiz, peraí, eu não gostaria que ele fosse condenado, me condena, eu vou ser julgado no lugar dele. Você pode pensar, peraí, mas é um absurdo isso não pode acontecer nas nossas leis, não haveria possibilidade disso. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Jesus assumiu a nossa culpa, Jesus assumiu o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando Deus manda Oséias ir lá e pagar por ela por 180 gramas de pratas e 1,5 barril de cevado, nos remete a Cristo. Nos remete àquilo que Cristo fez pela sua vida, aquilo que Cristo fez por você, aquilo que Cristo fez por mim, pagando um alto preço por nós. Nós que um dia fomos corruptos diante dele, fomos adúlteros diante dele, né? Blasfemamos muitas vezes contra ele, ele fez. Então hoje, quando nós olhamos para isso precisa mover o nosso coração. Não dá simplesmente para continuar da mesma forma, não dá para continuar indo atrás de Baalins, não dá para continuar indo atrás de dar jeitinho. Não porque eu quero ser mais santo do que o outro, ou que eu tenho que dar testemunho, ou que eu tenho que dar exemplo, não. É porque quando nós olhamos, ou precisamos olhar a cada dia por amor de Deus, pelo amor que Deus tem pelas nossas vidas, e isso precisa nos mover a uma vida de santidade. Quando nós olhamos para o amor de Deus que tem por nós, aquilo que Ele fez por nós, nós precisamos amar a Sua palavra, amar realmente as Escrituras, porque Deus tem agido nas nossas vidas. Deus tem derramado do seu amor e da sua graça. Diz no versículo 3, ele disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. Eu viverei com você. Dá aquela sensação de Gomer, de repente, numa situação meio precária, suja, fedida, magra, porque estava numa situação, né, vamos pensar assim, numa Cracolândia da vida, numa Sé, e ele vai lá e, independente de qualquer coisa, imagina no meio de todo mundo que o conhecia, ele vai lá e abraça ela e fala, olha, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje vai ser diferente porque eu te amo, eu vou cuidar de você. Você a partir de agora será somente minha. Eu cuidarei de você, você será minha. Você será minha. Eu viverei com você, eu viverei para você. É uma prova de amor linda, né? Quando você para pensar. Lembrando que ele fez isso para uma adúltera, para uma prostituta, a qual já o havia deixado em casa sozinho com os filhos por muitas vezes. E é onde nós pensamos, e precisamos pensar a cada dia, o que nós temos feito? O que você tem feito com o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que temos já vivido esse tempo do versículo 4? Onde diz, pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem um líder, sem alguém que o guie, sem um líder, né? Sem a presença de alguém que vai direcionar, sem sacrifício, sem colunas sagradas. Sabe quando você começa a cultuar o Senhor, ele parece que não tem mais sentido. Você não tem mais prazer em orar.
De repente, jejuar tem sido um momento difícil. Por isso que eu tenho colocado, se você vai colocar um propósito, um dos primeiros propósitos, coloca o teu coração, coloca a tua vida. Se você sente que você está bem diante de Deus, pergunte isso para Deus. Porque às vezes o nosso relacionamento conjugal, nós achando que pra gente tá tudo bem. Às vezes você pergunta pro marido, e aí, como que tá lá? Como que tá o casamento? Poxa, tá top, tá legal, tá, olha, tem sido realmente, Deus tem nos abençoado, Deus tem suprido. Falou, poxa, que bacana. Aí no outro momento, sozinho, você conversa com a esposa. E aí, como que tá? Como que tá o relacionamento? Ela fala, ih, pastor, tá difícil. Tá difícil, tô caminhando sozinha, meu marido muitas vezes é um bruto, ele não quer compartilhar nada, tá? Olha, tá difícil, ore por nós. Será que um mentiu? Quem mentiu? Qual é a questão? Muitas vezes, claro, às vezes pode acontecer de alguém estar querendo esconder, de alguém querer mentir. Eu acho que só é prejuízo para quem está mentindo. Né? Pra gente, ó, beleza, você tá bem, tá bem. Agora fala, não, tô com problema, o que eu posso te ajudar? Então, para nós, não para quem ouve não é um prejuízo, é prejuízo para quem fala. Mas muitas vezes não é mentira. Muitas vezes não é mentira. Muitas vezes essa é a visão que ele tem. Muitas vezes essa é a imagem que ele tem de que está tudo bem, de que está tudo tranquilo. Pelo menos a minha parte tem feito. Mas você percebe que as coisas não acontecem. Parece que a presença de Deus já não está mais ali. Está a presença, de repente, de um crente, de alguém que crer, mas crer em Deus, mas crer também em alguns baalins. Crer que é na força do seu braço que vai conquistar. Sempre querendo ali dar um jeitinho, sempre querendo convencer Deus com o serviço. Porque, meus irmãos, é simples. Se você hoje serve ao Senhor na obra, é um líder, ou qualquer. Ontem a gente estava numa reunião até falando sobre isso, né? Até mesmo um pastor. Mas você não tem tempo de oração, não tem tempo de leitura bíblica, não tem tempo de realmente buscar o Senhor, será que não tem alguma coisa errada? Será que de repente você não está fazendo para o Deus errado? Não. Não estou dizendo que você está fazendo para o inimigo, mas de repente está fazendo para o teu ego. Está fazendo porque isso te faz bem. Isso te leva a entender que, peraí, olha, eu estou fazendo, então Deus está abençoando. Às vezes você faz algo e na sua visão foi bênção. Na sua visão Deus agiu. Na sua visão, Deus tem movido, Deus tem guardado. Mas muitas vezes não é essa a verdade. Porque, irmãos, fazer eventos bons, fazer eventos que tragam muitas pessoas, que mexam com as pessoas, isso não é algo difícil. Dá um Google aí que você vai ver eventos maravilhosos, eventos com as melhores estruturas, eventos que você vai lá, poxa, que bacana. Não sei se já aconteceu com você, de você ir em algum evento que fala sobre Deus, canta sobre Deus, as pessoas com camiseta de Deus, tudo de Deus. Da porta da entrada ao momento que você saiu, tudo é Deus. Mas o tempo todo que você ficou ali, você não sentiu Deus? Você não sentiu Deus falando? Muitas vezes estamos vivendo nesse período do versículo 4. Estamos sem nada. Estamos sem a presença de Deus. De repente, o período de 400 anos de silêncio que Israel viveu, por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia, não foi que eles nunca abandonaram o Senhor. Eles estavam com o Senhor, mas tinha outras questões também. Tinha outros deuses também que estavam com eles. E será que às vezes não é a mesma nossa questão? Irmãos, nós sabemos muito bem que Deus não aceita 99,9%. Ou é tudo, ou é nada. Por isso que Deus vai dizer, sede santo como eu sou santo. Fala de uma ideia de integralidade, de ser íntegro diante de Deus. Fala de uma questão também de poder a cada dia buscar o Senhor, de a cada dia viver, né, a questão daquilo que o Senhor tem, desculpa, irmãos, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas muitas vezes não existe a situação porque nós estamos distante de Deus. Nós estamos fugindo da presença do Senhor. Nós queremos Deus, mas queremos outras coisas. Nós queremos estar na igreja, mas queremos também outras coisas. Deus não aceita. O que Deus quer de nós, quando Deus nos chama a uma santificação, inicia por ser separado. Agora eu sou separado, eu não vivo mais para aquelas coisas, eu me separei para o Senhor. Eu me consagrei ao Senhor. Então precisamos pensar nisso, precisamos avaliar isso com muita calma. Quando chegando no versículo 5 diz que depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei,
Davi aqui não está falando de Davi, está falando da semente de Davi. Deus está falando de Jesus, que Jesus viria. Está falando já algo profético do futuro agora, daquilo que o Senhor viria. Né? E Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. O que eu entendo com esse texto é Deus mais uma vez colocando diante de nós uma solução. Apresentando para nós esse extraordinário amor que Deus tem. Esse amor poderoso que Deus tem. Esse amor que não se mede. Esse amor que é maior do que tudo. Não há amor igual ao amor de Deus. Então, diante de tudo isso, diante de todas essas questões, Deus está colocando diante de nós a opção, voltarmos ao Senhor, aceitar esse amor extraordinário, aceitar esse amor sendo derramado sobre a minha vida, ou não, ou viver distante do Senhor para a eternidade, ou viver longe do Senhor, ou viver realmente fora dos caminhos do Senhor. Não estamos falando simplesmente de salvação, mas é importante pensar se nós somos salvos, e muitas vezes declaramos, e às vezes algumas pessoas se asseguram isso, mas uma vez salvo, salvo para sempre? Eu falei, desde que você foi salvo. E todo salvo, ele vai dar prova da sua salvação. Ele vai demonstrar aspectos da sua salvação. Porque a salvação, ela vem por amor, a qual Deus nos ama, entregou seu Filho, nós reconhecemos esse amor, e agora buscamos retribuir esse amor a cada dia. Então, como alguém diz que é salvo, e não retribui esse amor? Como alguém diz que é salvo, porque a gente pensar, como alguém diz que é salvo, mas não aceita uma aliança com o Senhor? Falando da ideia de casamento. Como que alguém pode dizer que é salvo diante do Senhor e se prostitui? E vive uma vida de adultério, buscando outros deuses, buscando outros sentimentos, buscando outras realizações? É algo que nós precisamos pensar. É algo que nós precisamos avaliar, meus irmãos. Esse é o meu desejo. Que nós possamos olhar hoje para esse grande amor, para esse extraordinário amor de Deus e ver o quanto Ele te ama. O amor de Deus não é medido por aquilo que está acontecendo na sua vida nesse exato momento. O amor de Deus não é colocado por aquilo que você fez ou por aquilo que você não fez. O amor de Deus emana tão somente dele, sai dele, tão somente dele, e não vem. Deus, eu ouvi uma frase, sempre eu repito ela, que diz assim: não existe nada que nós possamos fazer para aumentar o amor de Deus por nós. Não há nada que nós possamos fazer para que o amor de Deus aumente por nós. Como também não há nada que nós possamos fazer para que o amor de Deus diminua. O amor de Deus é perfeito, ele é 100%. A nossa escolha está em viver esse amor, em desfrutar desse amor, em realmente estar encharcado por esse amor. Não quer dizer que esse amor vai nos livrar das situações deste mundo. Não quer dizer que esse amor vai nos livrar de todas as situações. Mas esse amor, mesmo nos tempos de trevas, mesmo no tempo de tribulações, mesmo no tempo das crises, ele vai confortar o nosso coração. Ele vai aquecer o nosso coração, porque vamos entender que não estamos sozinhos. Que possamos ter um dia abençoado de jejum, um dia abençoado de oração. Convido você no dia de hoje a tirar um dia para orar pelos nossos grupos que estarão iniciando hoje, se reunindo hoje à noite. Então vá, se você não tem ainda participado, busque aí estar, um que eu tenho, eu estou com muita expectativa no meu coração, que vai ser um tempo muito, muito poderoso. Um tempo onde você será tremendamente abençoado por Deus. Então, uma quarta-feira muito poderosa na presença do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, no nome de Jesus, oh Deus, como é bom falar do teu amor. Como é bom, Deus, olhar para o Senhor e ver que o Senhor nos ama de uma forma que nós não conseguimos entender. Pai, quando nós olhamos para o livro de Oséias e vemos Gomer, ó Pai, essas somos nós muitas vezes distante do Senhor, muitas vezes buscando solução em outras coisas, em outras situações, coisas que se tornam os nossos deuses, e esquecemos, ó Pai, que a arma mais poderosa que nós temos para qualquer situação é a oração. E como, ó Pai, nós temos perdido essa essência. Como, ó Pai, nós temos tantas coisas boas, tantas coisas que acontecem na nossa igreja, nas nossas vidas, mas quando vamos ver, ó Pai, muitas vezes nós somos pobres em oração. Nós não oramos como deveria e às vezes
nos confortando, falando, eu deveria orar um pouco mais, mas não se toma uma atitude, não se busca uma transformação. Meu Deus, ministra aos nossos corações, derrama da tua graça para que possamos entender esse amor e buscar a ti a cada dia, e buscar o Senhor, voltar, abandonar tudo. O preço já foi pago, Deus. Oséias foi, ó Pai, até o seu amigo, ou foi ao mercado escravo e comprou, e o preço pelas nossas vidas já foi pago na cruz do Calvário. O que cabe a nós hoje, ó Pai, é receber essa carta de alforria. O que cabe a nós é receber esse amor a qual o Senhor pagou um alto preço por nós. Então, Pai, nos ajuda a entender isso, nos ajuda a viver essa graça, nos ajuda a viver esse tempo, meu Deus. É que eu quero orar ao Senhor. Grato, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Grato por tudo aquilo a qual o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Abençoa, Pai, esse terceiro dia de desafio, para que possamos romper mais um dia, para que mais um dia o Senhor possa, Pai, através do Teu Santo Espírito, ministrar no mais profundo do nosso coração. Ministra, Deus, onde nenhum homem, onde nenhum ministro do Senhor consegue ministrar, a não ser o Teu Santo Espírito. É o que eu oro, Pai, agradecido a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Uma excelente quarta-feira. Permaneça firme no jejum, permaneça firme na oração, que juntos vamos ver a glória e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Beijo no teu coração, fica com Deus.